A TV Acontece hoje está fazendo a cobertura das eleições 2012. Nós estamos aqui no cartório eleitoral, onde vai acontecer a apuração dos votos. E por aqui começou todo o processo, hoje logo pela manhã. Nós estamos com Eduardo Ferreira Costa, ele é o juiz titular da 2ª Vara de Brasília de Minas e também o juiz eleitoral. E do lado dele, Maria Cristina Santos Almeida, promotora de justiça aqui em Brasília de Minas. A gente vai conversar então com esses dois representantes da Justiça e representando hoje a Justiça Eleitoral em Brasília de Minas. Doutor Eduardo, fala para a gente o que o eleitor pode, o que o eleitor não pode fazer hoje, como está todo o processo eleitoral em Brasília de Minas. Bom dia. O processo eleitoral em Brasília de Minas corre até agora tranquilo, dentro da normalidade esperada. Desde o mês, todo o mês de setembro e início do mês de outubro, nós já estamos com os preparativos para o dia de hoje. O cartório trabalha incessantemente desde essa semana toda e ontem e hoje principalmente, trabalham o dia inteiro, inclusive de madrugada. Aqui no cartório o trabalho começou às 2 da manhã para que tudo fosse organizado, todas as urnas chegassem desde ontem aos locais devidos, para que esse processo pudesse correr normalmente. No dia de hoje é proibido especificamente o transporte de eleitores por candidatos e a propaganda eleitoral. Hoje já não é possível a propaganda eleitoral. No entanto, a legislação eleitoral permite a manifestação individual e silenciosa do próprio eleitor. Então, o eleitor pode ir à sessão com a cor da preferência dele, com o botão de preferência dele, manifestando a sua intenção de voto de forma silenciosa. O que não pode existir são aglomerados de eleitores com o mesmo tipo de camisa ou com o mesmo tipo de preferência, porque isso pode caracterizar uma propaganda indevida. Além de caracterizar uma propaganda indevida, esses aglomerados de eleitores com uma preferência ou outra podem também gerar um problema maior, que é um acirramento de ânimos entre aqueles eleitores de partidos distintos. E nós primamos muito pela segurança dos eleitores. Então, além de ser proibido esses aglomerados de eleitores, nós também devemos evitar essas aglomerações, até que para outras pessoas e os próprios eleitores não criem tumultos, não criem acirramentos de ânimos e não gerem violência ou outros problemas. A questão da lei que proíbe a venda, a comercialização, né, de bebidas alcoólicas nesse dia, como funciona? Qual horário que funciona isso aí? Na verdade, não existe uma legislação nacional que proíba a ingestão, comercialização de bebidas alcoólicas especificamente. O que há é uma portaria dos órgãos de segurança pública, da Polícia Militar, proibindo essa venda desde um dia antes até no dia da eleição. No entanto, essa legislação de âmbito nacional não existe. Existe uma portaria da Polícia Militar que deve ser levada como recomendação e que impõe ao cidadão uma sanção administrativa no caso de violação. Doutora Maria Cristina, promotora daqui de Brasília de Minas, como foi todo o processo eleitoral em Brasília de Minas? A gente sabe que a senhora acompanha de perto tudo o que acontece na cidade. Fala pra gente como foi esse processo eleitoral na campanha de 2012. Bom dia. O processo, por incrível que pareça, esse período agora foi muito tranquilo. Nós tivemos algumas ações que nós já decidimos, algumas ainda, 2 ou 3 ainda estão em curso, que iniciaram agora, mas no mais todo o pessoal atendeu aos nossos pedidos, às reuniões que nós fizemos, eu e o doutor Eduardo, inclusive quanto à propaganda eleitoral, que transitou de forma tranquila, sem nenhuma irregularidade. O que houve de impugnações de um lado ou de outro já foram resolvidos e alguns processos estão em grau de recurso, mas como um todo, o processo foi muito tranquilo. A propaganda agora, que geralmente todo ano acontece, todo período eleitoral acontece, de jogar panfletos em rua. Brasília de Minas parece estar sendo a única comarca, à primeira vista, que não tem propaganda jogada na rua. Então nós procuramos evitar essa poluição.
como um todo. Doutor, isso foi até uma orientação da Justiça aqui em Brasília de Minas, né, para que os candidatos não poluíssem a rua no dia da campanha, no dia da eleição, não jogassem todos esses papéis na rua. É verdade. Nós fizemos uma reunião com todas as coligações, todos os partidos de todos os 6 municípios que compõem a comarca de Brasília de Minas, juiz eleitoral, promotor eleitoral, servidores do cartório eleitoral, com as coligações, seus representantes, e nós fizemos diversas orientações acerca da propaganda eleitoral, do processo eleitoral, e frisamos especificamente a questão dos santinhos, da propaganda por meio de papéis jogados no dia da eleição. Infelizmente é um problema ambiental sério, grave, a cidade permanece suja e em eleições anteriores, sempre nós notamos em todas as cidades pelo Brasil, inclusive um tipo de reportagem corriqueira no dia seguinte à eleição, as cidades sujas. As pessoas andam pela rua e não pisam no chão, pisam em cima de panfletos, de santinhos. Então nós já orientamos previamente os candidatos e as coligações, chamamos a atenção deles, porque é uma prática abusiva, uma prática indevida, muitas vezes uma prática covarde que acontece na calada da noite e que não incentiva, não serve para angariar votos, não serve para nada. Só para sujar a cidade, causar problema ambiental, entupir bueiros, entupir o rio Paracatu. É um crime ambiental. Então nós avisamos e pedimos aos candidatos que evitassem essas práticas. Ela não tem nenhum efeito prático para a candidatura e, além disso, é uma prática criminosa. Então orientamos eles para que tivessem bom senso. E, ao que parece, o bom senso prevaleceu e todos os candidatos, ou pelo menos a maioria deles, não realizou esse tipo de prática. Não jogou santinhos pelas ruas, não sujou a cidade. Nós vimos uma quantidade muito pequena de santinhos espalhados pela rua e é importante isso, e isso não é mérito da Justiça Eleitoral, não é mérito do Ministério Público Eleitoral, não é mérito do cartório eleitoral. É mérito da consciência política das coligações, dos partidos e do próprio cidadão brasiliense, que viu a importância de não realizar uma prática que não tem efeito para ninguém, só teria prejuízo. Então, nós devemos agradecer à população, aos candidatos e coligações, por terem observado isso em prol do bem de todos. Para a gente finalizar com o senhor aqui, Eduardo, fala para a gente qual a previsão da gente conhecer os candidatos eleitos aqui em Brasília de Minas hoje. O TSE tem uma previsão de que todos os resultados devam sair no máximo até às 10 horas da noite. No entanto, em Brasília de Minas, se tudo ocorrer de acordo com o planejado, até às 8 horas da noite nós já teremos o resultado definitivo da apuração. Obrigado pela sua entrevista, Maria Cristina. Qual a dica que a senhora deixa para os eleitores, também para os candidatos eleitos, enfim, para aqueles que irão festejar vitórias hoje à noite na cidade? Festejar sem causar nenhuma perturbação, sem provocações, respeitando o processo democrático que houve e o regime democrático que nós temos aqui. Brasília de Minas sempre foi uma população ordeira e Brasília de Minas é a comarca, né? Como um todo, 6 municípios. Então a gente espera que realmente continue de forma harmoniosa, cada um respeitando um ao outro, né? E que vença aquele que venha fazer o melhor trabalho para cada município. Obrigado pela entrevista. Falamos então aqui com Eduardo Ferreira Costa, juiz titular da 2ª Vara de Brasília de Minas, também com Maria Cristina Santos Almeida, promotora de justiça na cidade. Direto do cartório eleitoral, Fernando Almeida para a TV Acontece.